nossa igreja, estamos aguardando a chegada da carta, mas deixou bem claro, pastor, eu não estou vindo porque a Aline veio. Aliás, já comecei a frequentar a igreja antes da Aline. Então, Davi, diga, bem antes, né? Diga seu nome, Davi, seu nome todo, sua igreja de origem. Meu nome todo é Davi Santos da Silva Júnior. Minha igreja de origem é a Igreja Batista Memorial do Mané. Estado civil? Solteiro. Davi, você se converteu com que idade? Com 11 anos. Em 1994, dia 8 de maio de 94. A mensagem era uma série de mensagens que o pastor Isaac estava pregando aos domingos à noite, em 94, o rei está voltando, que era uma combinação de Mateus 24 com Apocalipse. Eu nunca me esqueci. Então eu guardo essa mensagem até hoje, e foi por ela que eu me converti, em maio de 94. Bem detalhista, né? Bem, na verdade. Mas, Davi, você se batizou com que idade? Eu me batizei com 13 anos. 13 anos. E o que você gosta de fazer na igreja, Davi? Você já fez, né? O que você gosta de fazer? Eu já fiz muitas coisas. A única coisa que eu não fiz na igreja é algo relacionado à música. Eu realmente não entendo nada, até já falei com o Geraldo uma vez e não entendo nada. Mas eu cantei no Coral Canção, que era na época regido pelo Geraldo. Eu tinha 13 anos de idade e cantei, mas o que eu fiz muito na igreja foi trabalhar na parte do evangelismo. Na parte do evangelismo, eu fiz parte por muito tempo de um grupo de teatro evangélico que se chamava Evangearte, e nós fazíamos teatro na rua, fazíamos apresentações na própria igreja, trabalhávamos em musicais junto com os conjuntos da igreja, e foi um grande período, porque foi o período da minha adolescência, um período que eu pude também crescer muito espiritualmente, ter muita experiência, mas uma experiência maior que eu tive foi na evangelização de rua, evangelização de distribuição de folhetos, né? Aí sim, mais tarde, né, e até há pouco tempo já, eu tive muitas experiências boas com Deus nesse aspecto, de evangelizar, de convidar pessoas que estão passando assim na rua, na hora. Inclusive aqui na igreja uma vez eu fui convidado por o pastor ainda não estava aqui, eu fui convidado pelo irmão Jefferson a vir aqui no irmão Jefferson, irmão Jonas, havia um encontro jovem aqui. E eu cheguei, a igreja ainda estava vazia e tal, e eu estava com os folhetos, ele andava com folhetos. Aí eu fui distribuir por aqui, evangelizei e tal. 3 pessoas que estavam ali na rua, meio bêbadas assim e tal, resolveram entrar. Não eram jovens, eram já de meia idade, mas assistiram o culto. Quem os mais antigos aqui devem lembrar, da Miele e tal. E aí a gente teve que fazer um esforço para eles se comportarem direitinho, né? Mas foi um trabalho gratificante, muito bom mesmo. Que bom. E por que você desejou pedir carta para essa igreja, já que você foi tanto tempo no Mané? Quantos anos na Igreja Memorial do Mané? 28. 28 anos. E eu tenho 28 anos de vida. Então, 28 anos a vida inteira. Eu nunca fui de outra igreja. Bom, pelo menos temos isso em comum também. Eu nunca fui de outra igreja a não ser de Vila Valqueira, né? E você da igreja do Mané, né? Aqui também, depois de Vila Valqueira, foi minha próxima igreja. Mas você disse que não entendia nada de música, mas você já cantou no coral com o Geraldo RG, porque o Geraldo nunca deixou e não deixa eu cantar no coral. Não, você entende alguma coisa de música. Eu não entendo realmente nada. Você entende alguma coisa. Se canta no coral, entende. Já cantou, entende alguma coisa. Eu fazia mímica, né? Ok, mas por que você desejou vir para esta igreja? Não foi um processo da noite para o dia. Não foi. Porque meu maior medo era tomar uma atitude precipitada. Que a igreja do Mané passou por
uma transição pastoral, a igreja do Malé passou por graves problemas e eu não queria sair de lá em meio aos problemas. Eu me senti na obrigação de ficar, de orar e de contribuir pela igreja para que a igreja melhorasse. E assim, eu ia orando, mesmo que a minha vontade fosse sair. Só que eu não estava ali para fazer a minha vontade, eu estava fazendo a vontade de Deus. Se eu saísse no momento em que a igreja estava mais problemática, eu estaria fugindo. Fugindo e iria para a primeira porta que eu encontrasse. Entende? Então, essa era a minha maior preocupação. Não me precipitar. Então, eu já tinha eu recebi convite para ir para a Igreja Batista de Jardim Carioca, que eu já fiz também um trabalho na Missão Batista de Ensinó, também ligado ao evangelismo. Eu era líder dos juniores, professor da Escola Bíblica Dominical, que é uma coisa que eu também gosto, assistir a Escola Bíblica Dominical. Eu fico até um pouco nervoso quando chego atrasado. Então, eu hoje vim correndo com o Fábio, com o Jefferson, né, tirando para chegar o mais rápido possível. Então, eu não queria me precipitar. Então, eu orei a Deus, mas uma coisa que... Por que a Memorial de Realengo? Né? Eu já vinha frequentando, mas por que a Memorial de Realengo? Muitas também já me convidaram, também aquela lá, Jardim Carioca, teve outro também, Parque Lamputina, que é ali perto do Bangu, ali, Jardim Novo, né? Perto do Jardim Novo. Então, algumas igrejas me convidaram, mas eu não aceitei, porque eu não queria precipitar, continuei no Malé e tal, mas por que a Memorial de Realengo? Por uma coisa que eu vou falar com o senhor, mas eu esqueci de falar lá no gabinete, falar perante a igreja. Por causa de um testemunho. Além daquilo que eu falei com o senhor no gabinete, questão do amor, que a igreja transporta em amor mesmo, como disse o pastor que visitou aqui. Que é a maneira com que os irmãos recebem a gente, eu não estava acostumado. Então, até confesso aos irmãos que eu me sentia como se fosse um estrangeiro aqui. Quando eu chegava, o irmão abraça, e eu não estou acostumado muito com isso em âmbito de igreja, né? Então, estou acostumado àquela coisa mais séria. Então, às vezes até eu estranhava um pouco. Então, eu confesso que eu me senti um estrangeiro aqui. Mas isso eu fui me agradando e tal. E o testemunho final mesmo, aquela que começou a tocar no meu coração, foi em fevereiro, quando o irmão Jonatas me convidou para participar do projeto Frutificar. E eu fui ao treinamento, estava o irmão Tartaruga, estava o Jefferson, estava o Júlio, aí eu conheci o Júlio, o Adriano. E aí lá, nós treinamos e tal, me colocaram lá para ser goleiro, porque eu sempre joguei no gol, gosto de agarrar. E aí, eu não estava muito bem em forma, falhei no gol. E ninguém me xingou. Aí o Rodrigo, eu lembro que o Rodrigo, que não está presente hoje, o Rodrigo ele foi e errou o gol, chutou para fora, explodiu lá, e ninguém xingou o Rodrigo. Vai lá e tal, uma jogada não era, outra, ninguém xingando, ninguém brigando, e tinha aquela fama de que futebol de crente sai muito da briga. Eu frequentava muito na minha infância o Lar Batista, né? Eu ia com meu pai e eu via lá pastor, diácono, dando pernada pro outro, então eu não vi nada disso. Então, há uma fama mesmo de que futebol de crente, até mesmo lá na Igreja Batista Memorial do Malé, a coisa esquentava no futebol lá, né? Então, aqui eu não vi nada disso. Então, eu comecei a ver, meu Deus, eu falho e ninguém me xinga. Então, eu vou melhorar para que eu não falhe, entende? Então, eu vi um amor, um testemunho realmente, uma compreensão. Lá no Frutificar, o Júlio fala o seguinte, que o craque é o amor e o juiz é Jesus. E realmente, o craque é o amor, o juiz é Jesus. Então, dali eu comecei a ver a igreja com os outros olhos. Eu fui a um torneio junto com eles, fui como técnico, né? Foi uma coisa fantástica, entende?
E a obediência, eu falei, ó, vai pela direita, eles iam pela direita, vai pela esquerda, vai pela esquerda. Nós não ganhamos o torneio, mas nós chegamos fomos eliminados nas quartas de final, né? E também lá no torneio teve um problema lá na mesa e tal, e também o irmão Júlio e o irmão Adriano falaram, não, a gente abre mão do torneio. Ou seja, uma atitude realmente que a gente não vê. Então, o testemunho, eu quero dar esse testemunho aqui, porque o melhor testemunho, eu entendo, é aquele que os outros observam, né? Com Jesus na cruz. Jesus estava na cruz, e aí o soldado romano, quando ouve o terremoto e tal, ele fala, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Jesus naquele momento não estava falando nada, Jesus naquele momento estava em dor e tal, e o testemunho foi daquela pessoa. Então, o testemunho do pessoal do Projeto Frutificar foi crescendo o desejo no meu coração, e eu fiz uma prova com Deus, porque eu moro lá na Lona Cultural, perto da Lona Cultural. Alguns dizem Magalhães Bastos, outros dizem Realengo, né? É mais Magalhães Bastos do que Realengo. Então, eu falei, poxa, é muito chão, né? Eu não dirijo, eu não gosto de dirigir, é muito chão. Então, eu fiz uma prova com Deus, eu orando, eu falei, se for da vontade de Deus, Deus vai me dar disposição e recursos. E como a gente ora, começa a buscar a presença de Deus, a gente começa a enxergar coisas simples que a gente não enxergava antes. Por exemplo, eu enxerguei que eu tenho 2 pernas, então eu posso caminhar, e que eu preciso caminhar, porque eu estou acima do peso, então preciso caminhar. E outra coisa, eu tenho recurso, de vez em quando eu venho de táxi, tenho os ônibus, tem a irmã Alice que me dá carona, então tem uma série de bênçãos que eu não estava enxergando, eu só enxergava a distância, mas a disposição e a alegria que eu vinha para cá, era uma alegria que da minha casa para a Igreja Batista Memorial do Malé, por mais que eu tenho muitos amigos lá, eu não tinha essa mesma disposição. Tinha sim, para ir para a escola bíblica dominical, que na escola bíblica é muito boa, muito forte. Mas para ir para o culto, para participar, essa vinha diminuindo. Conforme aqui vinha aumentando, lá vinha diminuindo. Então isso foi um processo, bem devagar, mas foi um processo. Tanto é que eu venho para essa igreja com certeza absoluta. Eu venho para ficar, para ser abençoado, isso é uma bênção. Quem tem alguma pergunta a fazer, irmão Davi?